Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais a questãozinha do Enem? Essa daí vai tratar exatamente do assunto de volume de um prisma retangular, né? De um paralelepípedo reto retângulo. Então, lê o problema junto comigo, olha aí. Um recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Como nós temos aqui a representação, né, no nosso desenho. Ok. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Lembrando, minha gente, se pelo menos é o quê? 15 centímetros ou mais, tá certo? O mínimo ali é 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada. Isso aqui é muito importante para a resolução do problema. E essas bolinhas ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de. Então, quantas bolinhas a gente vai precisar colocar nessa água para que a gente consiga tirar esse objeto que nós temos aí? Ok. E qual é a condição dada, né, que ele fala? Que essa altura aqui tem que ser de pelo menos 15, né? Então, como nós temos aqui a água, né, na altura de 8, ela precisaria crescer mais 7 centímetros, ok? E aí ele fala que ele vai, para conseguir isso, ele vai ter que colocar bolinhas, né, dentro desse recipiente aqui, bolinhas que vão ficar submersas. E essas bolinhas têm um volume de 6 centímetros cúbicos cada. Então, no momento que a gente vai colocando essas bolinhas, eles vão ocupando o espaço dentro desse recipiente e a água ela vai crescer. E aí, consequentemente, ele vai conseguir tirar o objeto. E aí, qual o número mínimo de bolinhas que a gente deve colocar? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é exatamente em quê? No volume, né, que nós temos atualmente dentro desse recipiente. Como é que a gente calcula o volume de um prisma, um prisma retangular, um paralelepípedo reto retângulo, como ele fala aí? Bem simples, minha gente. Basta a gente multiplicar as três dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então, o volume atual, tá, que eu vou chamar de VA, vai ser o quê? Quem é o comprimento? 4 vezes a largura, que é 3, e a altura, que é 8. E essa multiplicação eu não irei fazer, tá certo? Eu vou deixar por enquanto assim, ok? Mais para frente vocês vão entender. Então, o volume é o resultado dessa multiplicação, né? E a unidade vai ser centímetros cúbicos. Ok. Qual o volume desejado que a gente precisa para que a gente consiga tirar isso daí? Você pode dizer assim, ah, Daniel, não sei, eu só sei que a altura tem que ser de 15. Exatamente. Então, vamos calcular o volume quando, né, a altura desse recipiente for igual a 15. Então, como é que vai ser o volume? O comprimento e a largura não mudam, então 4 vezes 3. O que vai mudar vai ser exatamente o volume, né? A altura, desculpa, que vai ser de 15. Então, a altura, depois que a gente colocar essas bolinhas, né, a gente quer que essa altura chegue a 15. Como é que vai ser o volume? 4 vezes 3 vezes 15. Quando a gente calcular, né, tudo isso aqui, nós teremos o volume depois que eu colocar as bolinhas, né, e a unidade em centímetros cúbicos. E aí, minha gente, vem a pergunta. Quanto esse volume aqui ele vai crescer depois que eu colocar as bolinhas? Então, para a gente fazer o quê? O volume depois que eu coloquei, menos o volume que está aqui atualmente. Quem é o volume, né? Esse VD é exatamente o quê? 4 vezes 3 vezes 15. E o atual é 4 vezes 3 vezes 8. Por que eu não fiz essas multiplicações? Veja, minha gente, esse 4 vezes 3, né, que é exatamente 12, é exatamente um fator em comum nessa multiplicação. Então, eu vou fatorar essa expressão em fator comum. Da seguinte forma, eu vou colocar aqui o 12 em evidência, tá? E dentro do parênteses eu vou colocar aqui o que sobrou, né? 15 menos 8. Lembrando, gente, esse 12 é o resultado de 4 vezes 3, certo? 15 menos 8, minha gente, dá quanto? Dá 7, né? Então, nós teremos aqui 12 vezes 7. Então, perceba, minha gente, ao invés de eu fazer duas multiplicações, eu vou fazer só uma.
12 vezes 7. E vou fazer de um jeito bem simples. Como? O 12, ó, vamos fazer aqui de cabeça junto. Ó. O 12, 10 mais 2. Então, essa multiplicação vai ser o quê? 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 2 dá 14. 70 mais 14, 84. Então, quanto esse volume tem que crescer quando eu colocar as bolinhas? 84 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que colocar ali, né, de bolinhas, né, exatamente 84 centímetros cúbicos. Certo? Que é exatamente o que a gente quer que cresça. E crescendo esse volume, vai chegar naquela altura mínima de 15 e aí a gente vai conseguir retirar o objeto. Então, quantas bolinhas a gente precisa? Então, minha gente, você pode fazer aqui direto, você já conseguir ver como é que a gente faz, ou você pode fazer uma regrinha de 3 simples. Uma bolinha, né, vou colocar aqui uma bolinha, tem um volume de 6 centímetros cúbicos. O número de bolinhas que a gente quer colocar lá, que eu vou chamar aqui de X bolinhas, tem que ocupar o volume de 84 centímetros cúbicos. Show! E aí, meio pelos extremos. 6x igual a 84. Então, o x é igual a 84 dividido por 6. Se você já consegue ver essa divisão facilmente, ok. Eu fiz a regra de 3 ali só para quem tem mais dificuldade, mas você não tem, ótimo. Beleza. Então, efetuando essa divisão, nós teremos o quê? 84 dividido para 6. Ó. 8 para 6 vai dar 1. 1 vezes 6 vai dar 6. E sobra 2. E baixo 4. 24 dividido para 6 vai dar 14. Aqui vai dar 24 e resto 0. Então, quantas bolinhas eu preciso colocar nesse recipiente para que esse recipiente atinja, né, uma altura de 15 centímetros, né, a água? 14 bolinhas. Então, a resposta para o nosso problema aqui vai ser a letra A. Beleza, gente? Então, uma das lições maiores que a gente tira nesse problema, né, que eu peço que vocês se atentem, que eu acho que aqui é o primordial de tudo, essa questão aqui da multiplicação. Veja que eu nem precisei fazer duas, né? Eu fiz apenas uma aqui no final e eu economizei tempo, certo? E ainda economizei tempo. Se eu tivesse feito as duas, eu fazer uma subtração e tudo mais, eu cheguei aqui numa continha bem mais simples que a gente fez de cabeça. Então, utilize essas estratégias também no Enem para que vocês possam economizar tempo. Isso é fundamental. Se você gostou, minha gente, ajuda esse canal a crescer. Veja como é simples, assim como aprender matemática. Basta deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!